O site Terça Livre finalmente acabou. Para aqueles que não sabem, o Terça Livre era um blog que pertencia ao blogueiro Alan dos Santos, popularmente conhecido como Gengivão. O apelido é autoexplicativo. E para aqueles que não sabem, o Alexandre de Moraes pediu a prisão do Gengivão, que só não foi preso ainda porque ele está foragido nos Estados Unidos e está lá como imigrante ilegal. E agora ele está na lista da Interpol, vai ser deportado, extraditado muito em breve. E quem ajudou o Gengivão a fugir para os Estados Unidos foi o Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha ou Sheik Bananinha, porque ele gosta de se fantasiar de árabe e tirar fotos em Dubai. E essa viagem para Dubai é uma outra coisa muito estranha. Quem que pagou a viagem de Eduardo Bolsonaro para Dubai? Foi com recurso próprio, mas é uma viagem um pouco cara. Recurso público não foi. Então quem pagou a viagem de Eduardo Bolsonaro para Dubai? Fica aí o mistério. Mas voltando ao Alan dos Santos, que vai ser preso muito em breve. O site dele saiu do ar, finalmente o site fechou. O blog Terça Livre anunciou o fim das atividades nessa sexta-feira, dia 22/10, segundo Ítalo Lorenzon, um dos criadores da página. Ele divulgou o encerramento por meio de postagem no Twitter. O Terça Livre era um dos principais pontos de disseminação de notícias falsas, chamadas fake news, para beneficiar o governo Bolsonaro. O Terça Livre era uma das engrenagens do chamado Gabinete do Ódio, que é um gabinete, fica ali do lado do gabinete presidencial, que é gerenciado pelo Carluccio e também pelo Eduardo Bolsonaro, pelo que apontam as investigações. E o objetivo desse site, ou o objetivo do gabinete, melhor dizendo, é propagar notícias falsas e atacar adversários de Bolsonaro, sejam eles pessoas ou políticos ou inclusive instituições republicanas. É um órgão de ataque direto às instituições para destruir a credibilidade das instituições, provocando essa anomia social. Porque, por exemplo, se eles atacam o TSE, falando que as urnas eletrônicas são fraudadas, elas são fraudulentas, as pessoas começam a ter uma desconfiança no sistema eleitoral brasileiro. Você perde as referências institucionais e você ter referências, você acreditar nas instituições republicanas é super importante para nós termos o alicerce necessário para a construção da república, que é diferente da democracia. A democracia é a participação das pessoas. A república são as instituições da república. São as coisas públicas. A prefeitura, a rua da sua cidade, a iluminação, os postes de luz, os cargos públicos. Então tudo que é público é da república. E Bolsonaro é um governante que ataca as instituições as instituições republicanas. Então, por exemplo, quando ele ataca a vacina do Butantan, quando ele fala que a Coronavac é uma vacina fraca, uma vacina que não tem eficácia, não é eficiente, ele está atacando uma instituição da república. E aí o que acontece? As pessoas ficam desconfiadas, ao ficarem desconfiadas elas não se vacinam e elas colocam a própria vida em perigo. Por isso que Bolsonaro é um risco para as instituições republicanas. E ele usa desses artifícios, como o blog Terça Livre, para minar a credibilidade das instituições, porque ele quer ser o grande paladino da justiça, da moralidade, dos bons costumes e aquele vingador contra o sistema. Porque todas essas instituições, elas são podres. E eu, Bolsonaro, estou aqui para combater a podridão de todas elas. Olha como o sistema eleitoral é frágil. Olha como o sistema eleitoral é podre. Eu estou aqui para arrumá-lo. E o Terça Livre fazia parte como ponta de lança dessa estratégia do Bolsonaro. A página já se encontra indisponível para o acesso. Também na sexta-feira, o YouTube tirou do ar o canal Artigo 220, usado pelo blogueiro bolsonarista após a suspensão do Terça Livre na plataforma. Quem tentar acessar em solo brasileiro encontrará a mensagem: este canal não está disponível em seu país. No exterior, porém, o canal ainda pode ser visitado. O bloqueio atende à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Alan dos Santos é alvo de 2 inquéritos no STF, um sobre disseminação de fake news e outro sobre a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Então a situação está complicada para o Alan dos Santos. E o pior, tudo isso deixa o Bolsonaro de cabelo em pé e com a dentadura batendo. Porque o Alan dos Santos tem uma relação muito íntima com o Eduardo Bolsonaro e com a família Bolsonaro também. Primeiro porque o Alan dos Santos fugiu para os Estados Unidos com a ajuda do Eduardo Bolsonaro. E outro ponto importante, que a CPI da pandemia conseguiu averiguar, mas não colocou isso no relatório, e aí possivelmente a CPMI das fake news vai investigar, foi descoberto que o nosso querido Sheik Bananinha, ele possuía uma espécie de bunker, ou possui uma espécie de bunker em Brasília.
E esse bunker secreto do Eduardo Bolsonaro é utilizado ou era utilizado para fazer reuniões secretas referentes a assuntos também do gabinete do ódio. E como que a CPI descobriu esse bunker secreto do Bananinha em Brasília? Justamente com mensagens do Alan dos Santos. Então perceba que o Alan dos Santos, ele é alguém muito próximo da família Bolsonaro. O Bolsonaro deve estar morrendo de medo. E é claro que eles sabiam dessa possibilidade de prisão do Alan dos Santos, porque o Oswaldo Eustáquio foi preso, que é um blogueiro pé de chinelo comparado com o Alan dos Santos, e ele foi preso. A Sara Jerominha, ou Sara Winter, também foi presa. Então a família Bolsonaro sabe de tudo isso. Sabe? Tinha essas informações que era muito possível que o Alan dos Santos fosse preso. Então ele fugiu para os Estados Unidos com a ajuda do Bananinha, porque ele é alguém muito precioso para a família Bolsonaro. Porque ele é um arquivo vivo, ele sabe muita coisa. Se o Adriano da Nóbrega sabia muita coisa sobre o gabinete do Flávio, o Alan dos Santos ele sabe muito sobre o gabinete do ódio e principalmente sobre o Eduardo Bolsonaro. Vamos continuar observando porque esse assunto ainda não acabou, mais notícias vão surgir e nós estaremos aqui para fazer a cobertura de todas elas. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.